Cara, o processo de sucessão, de certa forma, ele está ligado a esse movimento, né, do Marcelo sucedeu meu pai. Nessa época, o Marcelo aprimorou muita coisa de gestão na escola, implantou, coisa que não tinha. Uhum, Mas as nossas contas pessoais ainda era meio misturada com a da escola, com a da uhum, empresa. Isso é muito normal, né? E aí, quando eu entrei nesse modelo. E como eu comecei a cuidar do financeiro, eu me incomodava um pouquinho com isso, porque eu perdia, não só porque não é o mais adequado, né, o que a gente vê na faculdade, sim. como eu perdi a autonomia com isso, porque eu não era o principal tomador de decisão, Uhum. né? E aí eu comecei a implantar alguns controles, sistema, informação, para chegar para o Marcelo, na época, para quem eu me reportava, dizer, cara, a gente precisa ir melhorando isso aqui. Então, por exemplo, eu tive um salário primeiro que o Marcelo. Porque eu disse, não, cara, eu quero meu salário. Tu vai ter que definir aí meu salário. Mas ele não ganhava salário na época, né? Pagava as E contas do pagava as caixa contas e tal. lá. Tive, então, a gente sempre teve uma relação de confiança muito grande, não só eu e o Uhum. Marcelo, mas dentro da família. Nunca houve um momento de assim, cara, o que é que tu tá fazendo com esse dinheiro aqui? Onde é que estava esse dinheiro? Qual foi o resultado? Nunca teve. Então isso já é um fator muito relevante, porque gera segurança, gera confiança, Sem dúvida. né? E aí, aos poucos, a gente foi implementando isso. Aí depois o Marcelo passou a ter um salário, né? Aí depois o Mardônio entrou na escola, o Mardônio Neto. Aí entrou estagiando, passou um tempo, saiu, foi para o mercado, trabalhou em outras empresas, voltou depois. E aí, à medida Legal. que o negócio vai crescendo, as pessoas vão criando suas projeções, suas expectativas, né? Meu pai mesmo sempre deu muita autonomia pra gente, mas queria saber como é que ainda tem uma participação efetiva, não tem? Ele sempre teve o que a gente chama de prolabore, né? A gente Uhum. tinha um valor fixo mensal, sempre teve, é uma forma de reconhecimento ao que ele fez, ao que ele deixou, né? Mas qual o critério para atualização desse valor? É o que deu na cabeça do Sávio? É o que deu na É, cabeça do Marcelo? Então você tem hora que você tem que começar a tomar uma decisão, plano de saúde, tem para a família, não tem? Vai fazer uma viagem, uma questão de saúde pessoal, cobre, não cobre, é justo ou não é? Então, o justo é muito relativo para quem está ali claro. tomando a decisão, para quem produz, porque está fora, né? Para a mãe que quer resolver o problema de todo mundo, mãe é mãe, né? Então, a gente tem que começar a criar parâmetros. E à medida que o tempo vai passando, a gente foi sentindo mais necessidade disso. Ah, comprou um imóvel, esse imóvel é familiar, é de uma pessoa, não é, né? Então, acho que todas as empresas familiares passam por alguns ou todos esses dilemas em algum momento. E as que não passam por isso deixam um bucho depois que morrem. Exatamente, exatamente. As que não passam, cara, eu nem vejo como não passar por isso, mas pode passar quando tem um tomador de decisão só, às vezes o pai, o patriarca, o fundador, e ele carrega tudo nas costas, que é muito peso, né? E esses problemas vão acontecendo e ele toma a decisão. Estou criando aqui uma hipótese, não foi o nosso caso. Uhum. E quando ele sai da empresa ou falece, que isso vai acontecer um dia, né? É, Todos os problemas já estão lá. Aí eles vão aflorar. E aí, cara, para resolver tudo isso aí deve ser muito difícil. é. Cara, e eu vou te dizer que a maioria dos casos são esses aí, viu, bicho? É o cara que não quer passar, tem medo de ser substituído, porque não é todo mundo que tiver a sorte que nem ter o pai de vocês, não, cara. E o cara aí passando em vida, confiando, e jovem, né? Porque vocês não tinham experiência nenhuma, cara, quando ele Isso. passou. Zero Ele experiência de apostou muito. mercado. Vocês não tiveram nenhuma Não experiência passamos por, não fora. fizemos nenhum estágio em outra Nada empresa. fora, cara. Isso é Entraram direto verdade. lá. Então, assim, confiança e um E um modelo, um desprendimento muito desprendimento. grande. Exatamente, a Um palavra desprendimento certa, muito grande. desprendimento. Não Um tinha, mérito dele. ele não tinha esse apego à vaidade, né, de ser o dono, de ser tudo, Isso. entendeu? E, obviamente, gestão, né, se você for ver a gestão corporativa das empresas, quem tem participação acionária não ganha prolabore, né? Teoricamente é uma participação no resultado, né? Que você pode distribuir os Isso. dividendos O Prolabore é tri- para quem é, é operacional. trimestral ou mensal, aí a divisão que a empresa pode definir, mas é uma participação de resultado, né? Que aí você pode atribuir um valor fixo, um percentual fixo, né? Isso é o, né, digamos, é o normal, né? O comum, né? Mas as empresas, claro, que adaptam a cada um a sua realidade. Como é que foi? Vocês foram caminhando nisso daí?
Eu acho assim, a gente citou aqui o contexto, né? De onde é que surge o contexto da sucessão. É porque tu tem um irmão que não trabalha, Isso. mas ele é sócio e herdeiro do mesmo jeito que você e o Marcelo, digamos. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Exatamente igual ao meu Ele Marcelo, é porque ele é herdeiro, filho como exatamente. nós somos. Ele é herdeiro. Então, assim, mas ele é um herdeiro que não tem direito a prolabore, por exemplo. Isso, porque ele não está Ele na não operação. ele não trabalha. A questão do ser sócio aí já é relativo. Que nós chegamos a uma composição que ele se tornou sócio. Mas é relativo. A gente pode entender que é sócio ou não. Depende da trajetória da escola, do que o fundador pensa, de como foi se desenvolvendo. É porque, digamos assim, a lei, pela lei, né? Uhum. Pela lei, 50% é dos filhos, 50% do cônjuge, né? Então, 50% dos filhos, vocês têm um terço cada um. Isso. Né? Um terço cada um. Os 50% que ele pode, como a tua mãe é viva também, que ele pode, se quiser, doar, né? E aí, se ele pode doar, pode fazer o acordo de, não, os meninos trabalham, você não trabalha, eu vou doar mais para os meninos, né? E fazer esse acordo combinado, né? Isso. Aí realmente tem que ter entendimento. Pô, eu não estou dentro do negócio, por que eu vou ter a minha mas aí participação, né? a interpretação é de cada um. De cada né? um, Nunca vai exato, haver uma conta exata para isso. É. Mas quando eu digo que isso é relativo, não sob a ótica da lei, e aí vai muito do modelo de como cada empresa se desenvolveu. E a gente nós conversamos sobre isso, nós começamos a conversar sobre isso em 2021, certo? A escola já tinha 21 anos. E o fundador saiu em 2006, certo? Ou seja, você tinha 15 anos pós-fundador. E isso tem algum valor, Tem, claro. né? Mas qual o valor? Então, normalmente. sem querer entrar no mérito da questão, uma condução que para a gente fez muito sentido, mas tem uns passos antes disso. Vamos voltar para aquela parte do contexto, né, familiar. Acho que a primeira coisa é você sentir a necessidade de passar pelo processo. Eu acho que muitas empresas, ou quase todas, sentem essa necessidade, porque vai ter que tomar uma ou várias decisões que implicam ali em todo mundo. E o outro passo é dizer, cara, eu quero passar por esse processo. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu vou ter que lidar com opiniões diferentes, eu vou ter que abrir mão um pouquinho, mas querer resolver. E eu acho que a gente conseguiu conduzir o processo para isso. Né? De conversar com meu pai, conversar com minha mãe, conversar com o Mardônio, conversar com o Marcelo. O Mardônio Neto, que já é terceira geração e legalmente nem teria, né, direito, participou direto do processo, porque ele já trabalhava na escola, então a percepção, a expectativa, a opinião dele era importante para a gente. Né? E aí a gente decidiu se submeter ao processo. Né? E aí, quando a gente chegou no processo, aí vai de metodologia, vai de quem está conduzindo, foi utilizada uma metodologia que para a gente fez muito sentido, que é o quê? Origem e desenvolvimento. A origem é inquestionável. Foi lá o nosso pai, o professor Mardônio. O quanto isso vale? Aí a gente sentou e decidiu, rapaz, até aqui o que a gente tinha na época, o que foi feito de patrimônio vale tanto. Né? E o desenvolvimento vale o outro tanto. Né? E quem foi que fez o desenvolvimento? Foi o Sávio e o Marcelo. Né? E o Sávio e o Marcelo tem alguma divergência? Conversando aqui, o que a gente acha é isso. E aí você começa a moldar um formato. Né? Claro que para chegar nessa composição não foi nesse esqueminha rápido aqui, mas foi tudo muito respeitoso. Foi tudo muito respeitoso, tudo muito transparente. Quando havia a discordância, vamos parar por aqui hoje. Respira todo mundo, volta outro dia. Né? Vai muito da habilidade de quem está conduzindo também.